Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Pois eu espero que sim. Para quem por acaso já estiver conosco no chat aqui na roxinha, desejo a vocês boa tarde. Para caso vocês forem nos dar o privilégio de nos assistir ou nos escutar na Vermelhinha ou nas plataformas de podcast, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja, o mais importante mesmo é que vocês estejam confortáveis para acompanhar mais um podcast RPG com Jambu, que é um podcast bem cara de pau, que passa óleo de peroba assim, ó, flá, 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 de duas demãos, para dizer que a gente do estado do Pará quer participar da cena nacional de discussão do RPG. E claro, não somos segregadores, somos inclusivos, pois também sempre gostamos de trazer pessoas de fora do estado para participar do debate, porque não existe nada segregado para conseguir produzir conteúdo legal, de boa reflexão, de poder discutir tendo pontos e contrapontos à vontade. E aqui estão duas pessoas que estão representando isso. Júlio pelo estado do Pará e o Nopertu como nosso convidado externo. Então, se vocês me permitam, irei apresentar essas pessoas queridas, que são muito queridas. Então, vamos aqui, aquela massagem de ego que eu gosto de fazer das pessoas convidadas. O primeiro é o Júlio Chicama. Ele é narrador de RPG, vice-presidente da Associação Dungeon Belém e administrador de empresas nas horas vagas. Possui 26 anos de dedicação ininterrupta ao universo dos RPGs e é uma referência quando se fala em narração de campanhas de fantasia medieval na cidade de Belém. Ele é criador do mundo autoral Ananor, o qual conduz uma campanha viva e em constante evolução desde o ano de 2000. Atualmente, a campanha reúne cerca de 30 jogadores ativos, organizados em 4 grupos distintos, que, embora tenham jornadas independentes, compartilham uma mesma cronologia e universo. Para ele, esse modelo de campanha interconectada permite que ações de um grupo reverberem diretamente nos eventos que afetam os outros, criando uma dinâmica rica, cheia de intrigas, consequências e desenvolvimento orgânico do mundo e de seus personagens. Júlio, dá um olá aí pra galera. Boa tarde, é um prazer imenso, mais uma vez, estar participando aqui do podcast RPG com Jambu. Muito obrigado pelo convite, Raga. É um prazer também estar conhecendo o Nopertil e espero que a gente, de alguma maneira, possa contribuir aí com um tema, né? Que é como fazer campanhas longas de RPG. É isso. Muito bom. Agora, esse aqui eu quero me rasgar valendo. Essa pessoa de voz suave, de beleza natural. Nossa senhora, ele se chama Leonardo Canop. Ele tem um canal chamado Nopertu, onde começou produzindo conteúdo de videogames e rapidamente começou a produzir programas sobre RPG de mesa em 2017. Talk shows, entrevistas e mesas de diversos sistemas e gêneros. Inclusive, dou destaque para um quadro recente que ele montou, se eu não me engano, é a la carte, jogo à la carte, que ele destrincha com outros convidados alguns jogos para vocês conhecerem. É muito interessante, recomendo assistir. Mas continuando, além disso, ele é advogado por formação, professor de inglês e diretor de projetos por necessidade. É gaúcho e mora na saudosa e longínqua Colinas, no Rio Grande do Sul, com a sua família. Nopertu, dê um oi. Boa tarde, gente. E aí, tudo bom? Dessa magnífica introdução do Raga, fico até encabulado um pouco, mas o nome do programa é Menu Degustação. Menu Degustação. Da próxima vez eu coloco lá no documento. Não tem problema, não tem problema. A gente começou a fazer isso tem pouco tempo, mas muito obrigado. Eu fico feliz que tu curta as minhas paradas. Dito isso, estou entusiasmado para falar sobre algo que vem ocupando a minha produção de conteúdo já tem, olha, cara, uns 4 anos, assim, que a gente vem focando em fazer coisas de longa duração, né?
essas campanhas longas, que é o que a gente vai falar hoje. Muito bom. Então, já que o Nooper já deu aí a dica para vocês, tudo bem que quem estiver assistindo já está vendo aqui em cima o tema da discussão de hoje é como sustentar campanhas longas. E o culpado por esse tema de hoje é o próprio Júlio. Júlio, como a gente já tá meio que tocando a bola, sem ter avisado que o juiz apitou, então eu já vou te colocar no ataque. Explica aí por que esse tema e já aproveita e responde a pergunta. Bom, o porquê de... Vamos lá, esse tema eu sugeri porque eu estava... Tá dando uma falhadinha para mim. Fala um pouquinho Tá, mais alto, Júlio. perfeito. Bom, esse tema eu sugeri porque quando eu comecei a narrar RPG, isso foi uma dificuldade, tá? Com o tempo, ou eu como narrador ficava desestimulado de continuar a campanha, ou mesmo os jogadores também iam saindo da mesa eventualmente. E assim eu comecei, depois de um tempo, bolar estratégias para que isso não acontecesse mais. Então, eu acho que eu poderia compartilhar isso com os meus colegas de associação. Eu pensei inicialmente, mas por que não algo mais abrangente? Então, eu sugeri para o canal do Raga, que o Raga ele tem uma audiência não só local, né, tem uma audiência nacional, e de repente também pegar dicas, né, tanto para mim, enquanto narrador, mas para os narradores também da associação que eu represento, a Associação Dungeon Belém. Então aproveita, Júlio. Eu sei que você quer pegar dica, mas é tu que vai botar a cara a tapa, tá? Então responde aí, pergunta pra gente como sustentar campanhas longas, considerando que você comentou ali mais cedo que tem anos de Ananor. Mano, isso não é fácil não. Compartilha aí teu segredo. Parece que é fácil, né? Mas só que no início foi difícil, tá? Inclusive teve alguns hiatos, mas a gente está constante já há alguns anos. Bom, eu penso que um dos segredos é ter um norte narrativo, tá? Você coloca um horizonte onde você quer chegar e vai fazendo subcampanhas, subquests até você chegar nesse horizonte, nesse norte narrativo, tá? Vou fazer aqui um paralelo para ficar um pouco mais para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Por exemplo, se a gente for pegar um anime de longa duração, por exemplo, One Piece, que está aí até hoje, a gente sabe que existe um norte narrativo na história do Oda, né? Que é encontrar o One Piece, né? Só que até lá vocês vão passando por vários arcos, a gente vai assistindo vários arcos. Então, para o RPG, eu penso que não é diferente. A gente coloca um norte narrativo e vai fazendo subquests durante a campanha para você finalmente chegar nesse ápice, entendeu? E outra dica que eu dou, sobretudo para os mestres, assim, na minha humilde opinião, não façam campanhas, se você tem interesse em fazer uma campanha longa, não façam campanhas de temas que vocês não amem, tá? Porque em algum momento, você enquanto narrador vai ficar desestimulado e, por consequência, os jogadores também, entendeu? Então, assim, grande parte do entusiasmo dos jogadores passa pelo mestre. O mestre que dá esse entusiasmo para os jogadores. Então, a primeira recomendação, na verdade, é você narrar aquilo que você gosta, aquilo que você ama, e a partir daí você fazer esse norte narrativo. Na minha humilde opinião, eu acho que é por aí. Perfeito. Agora eu passo para o Noper responder a pergunta pra gente. Maravilha. Assim, como sustentar campanhas longas? Eu concordo muito com o que o Júlio comentou. Ter um norte é realmente muito importante, né? Mas o que é o norte, né? A gente tem no meu canal, a gente tem duas campanhas que eu uso muito como exemplo para isso, né? A primeira campanha é Tempo de Julgamento, que é narrada pelo Lucas, é uma campanha de Mago Ascensão. A gente começou lá em 2018 e a gente está jogando essa campanha até hoje, né? Então a campanha tem aí 7 anos de existência já. E a gente começou com uma proposta já de longo prazo, né? O que acontece muitas vezes é quando a gente começa a jogar RPG, ou até ali a gente já está jogando há alguns anos e tal, é um pouco incomum você sentar na mesa e discutir com quem você vai jogar
sobre o que vai ser o jogo, sabe? Então, normalmente quando eu era convidado para jogar, eu disse, pô, faz um personagem e a gente vai jogar vampiro. É isso, entendeu? Não tinha uma discussão maior. Mas dessa vez, a gente sentou e discutiu antes, tá? Quando o Lucas chegou pra gente e falou, eu quero fazer uma mesa sobre o fim do mundo das trevas, né? Que é o Tempo de Julgamento, né? Os livros são péssimos, não compre, tá? Mas são muito ruins. E aí, os livros são tão ruins que a gente resolveu fazer a nossa versão da coisa, sabe? Então, é isso. Esse jogo era essa ideia. Então, nós queremos fazer o fim do mundo das trevas. Mas a gente quer fazer isso de um ponto de vista de personagens que realmente conseguem fazer diferença nesse fim do mundo. E aí a gente começou o jogo, a primeira temporada começou lá em 1987. E a gente foi jogando até chegar, agora acho que já em 2015 no jogo, sabe? Então, a primeira temporada, não, a proposta do jogo não era já, tipo, vamos impedir o fim do mundo. A primeira temporada foi um passo que nos levou na direção de eventualmente nós entrarmos em uma conspiração para salvar o mundo. Mas lá na primeira temporada, a gente lidou com um problema de um arquimago que estava fazendo experimentos em conluio com a Pentex e a gente impediu ele. Foi isso. Que não é diretamente relacionado, mas a partir daquele momento, porque a gente impediu a Pentex e aquele arquimago de fazer aquilo, a Pentex ficou puta com a gente. Aí a segunda temporada foi uma guerra contra a Pentex na região. Aí da Pentex, a gente ficou sabendo da Wyrm, todo aquele monte de coisa, e a coisa foi indo até a gente entrar em uma conspiração que envolve diversas criaturas sobrenaturais de outros tipos, né? Que nos levou até, ok, nós estamos numa conspiração para salvar a humanidade do fim do mundo. E é isso. Só que a gente chegou nessa plot, sei lá na quarta temporada. Né? Então, ter um norte narrativo é muito essa ideia. E é difícil de você, muitas vezes, criar esse caminho das coisas, né? E você não precisa fazer sozinho, sabe? Você pode sentar com as pessoas e fazer isso junto com elas, com quem você está jogando, né? Outro exemplo que eu pego muito são a aventura que a gente está jogando também agora no canal. Essa começou um pouco depois, em 2021. A gente ainda estava na pandemia. E ela é uma aventura pronta, lançada pela Paz para o Pathfinder 2ª edição, se chama Era das Cinzas. A gente está agora no episódio 125 dele, né? Então tivemos 125 sessões dessa mesa. E a estrutura, ela é a mesma coisa. A gente não começou a mesa lidando com o grande vilão logo de cara. A gente começou a mesa, tipo, salvando a cidade de Brithill de um problema que eles estavam tendo com goblins. E aí, eventualmente, aquilo nos levou a descobrir uma série de portais que tinham embaixo de um castelo. O que esses portais fazem? Enquanto a gente estava investigando, sem querer a gente ativou um portal, foi parar do outro lado do portal, e lá tinham elfos lidando com um dragão vermelho, que eles precisavam impedir que esse dragão vermelho conseguisse reativar uns totens numa floresta lá para começar um ritual fodão. Ajudamos eles. Aí a gente descobriu que o mesmo culto que estava por trás dos goblins lá da primeira temporada também está por trás desse dragão. E aí assim a gente foi chegando. Esse culto do dragão, com quem mais que eles estão trabalhando? O que eles estão fazendo, né? Então, eu diria para você, narrador, que quer fazer uma campanha longa nesse estilo, pensar no objetivo. Beleza, lá no fim do jogo, eles vão lutar contra o Acererak. Eles vão, né? Vão lutar contra o grande elite fodão do final do jogo. Mas até chegar lá, é bom. A gente tem aquela ideia do cinema de você criar storyboards, né? De você ter momentos onde é tipo, ok, nessa primeira temporada, qual que é o objetivo e como que isso vai se ligar ao norte narrativo que o Júlio estava comentando, né? Então, em termos de, tipo, a preparação de você que está querendo narrar algo, eu diria que é isso.
mas tem toda uma outra parte dessa conversa que eu queria ouvir o Júlio e o Rodrigo também, sobre a responsabilidade dos jogadores dentro disso, né? Entrou no ponto que eu achava interessante a gente entrar, Sim. então eu vou usar isso como gancho para minha fala. Eu acho, antes de mais nada, deixa eu registrar uma presença ilustre, porque para mim é ilustre, é o Matheus Tiamati, que está aqui no chat conosco. Valeuzão, Matheus, por estar conosco. Ele deixou já aqui uma pergunta. Matheus, tua pergunta é ideal para ir para junto com as demais falas das redes sociais. Então, não vou soltar agora, mas vou deixar lá para o final para a gente fazer o rol de comentários. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela tua contribuição. Daqui a pouco, manda a tua pergunta. Enfim, eu achei interessante vocês citarem a questão do norte. Mas, assim, numa opinião pessoal, acho que funciona muito em que os jogos são voltados para você cumprir alguma missão ou ir atrás de um objetivo maior. Talvez não funcione muito, mas eu estou falando isso mais porque isso nunca funcionou para mim enquanto narrando em cenários como, por exemplo, o Belém das Trevas, que é o cenário que eu sempre jogo de Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse e assim vai. Ali, como é um cenário mais amplo, a gente está falando de uma região metropolitana que tem tem um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Então, a pluralidade de coisas que dá para a gente fazer nessa região metropolitana, dificilmente eu conseguiria produzir algo com objetivo lá na frente. Até porque, como eu espelho demais a realidade local, por exemplo, recentemente tivemos a eleição de prefeitos e um dos jogadores de Caçador à Revanche, ele articulou em jogo, isso eu achei do caralho, ele articulou em jogo para ser, ele é político, ele articulou para ser o vice do prefeito que venceu. Realmente o prefeito venceu a prefeitura, a corrida da prefeitura de Belém. Isso mudou completamente qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado ou objetivado lá no início. Então, para jogos em que o cenário ele é mais um pano de fundo para os personagens dos jogadores, que é assim que eu gosto de estabelecer, eu não gosto de manter norte, mas eu gosto de manter cenários pré-estabelecidos que possam ser puxados por demanda. Por que eu digo por demanda? Tudo está previamente criado. Claro que eu não criei ficha para todo mundo, que eu não sou louco. Eu ia passar uma vida inteira criando ficha de personagem. Mas a ideia por trás deles, com algumas anotações, estão lá guardadinhos. Se algum personagem quiser ir para alguma área, vou lá, pego a caixinha e puxo. O que tem anotado aqui? É isso. Então vamos botar em campo, em cena. Então esse, para mim, é o meu norte. Funciona muito próximo da ideia que vocês relataram, mas de uma maneira um pouco diferente. E aí, aproveito o gancho que o Noperchus citou ainda agora e dizer, sim, nada do que a gente planeja, seja numa forma de railroad ou numa sandbox, que é como eles falam, a caixa de areia, ainda assim, nada disso funciona se as pessoas que estiverem jogando não estiverem comprando a ideia. É preciso haver colaboração de fato. Na realidade, o RPG ele é uma atividade coletiva. Não estou dizendo que os RPG solos não possam produzir a diversão esperada de um RPG, mas o RPG clássico que a gente costuma jogar, ele é uma atividade coletiva. Então, não dá para ter aquela figura dominante do narrador determinando o que pode ou não pode acontecer na mesa. Se fugiu aquilo que ele esperava, ele planejava, ele vai botar na marra, nos trilhos? Não é assim que funciona. Senão a galera vai perder a vontade de continuar jogando. E aí envolve a questão da motivação. Eu, pessoalmente, gosto de escutar as pessoas que jogam comigo para que elas continuem motivadas. Aí agora eu vou devolver a parada para vocês dois. Como é que vocês conseguem motivar as pessoas que jogam com vocês campanhas longas? Porque em um dado momento deve bater um pouco de marasmo ou saturou, aquilo ali já deu. Sei lá, isso é normal, a gente já sente isso com as coisas que a gente faz na vida. De tempos em tempos a gente quer mudar um pouco, por que não aconteceria com o jogo? Aí eu jogo de novo pro Júlio. Tá contigo, Júlio? Bom, eu acho que para isso não acontecer, tem que incentivar também os jogadores a criar uma identificação com seus próprios personagens. Quando eu estou narrando, quando o personagem é iniciante, eu falo para os jogadores, para todos,
não se apeguem ao personagem de vocês, no início, tá? Por quê? Porque no meu cenário é bem comum que mortes aconteçam. Credo, Júlio! Mas a partir do momento que vocês que já vão evoluindo, e eu vou percebendo também que eles já estão criando uma afetividade com seus personagens, mesmo grande, eu evito esse tipo de coisa, mas acontece, tá? Mas eu evito. E para ajudá-los nessa identificação com seus próprios personagens, eu sempre incentivo a criar ilustrações, sabe? Vou dar um exemplo aqui de algumas mesas que eu estou narrando, tá? Isso aqui, ó, é a ilustração de um dos grupos, tá? Isso aqui é o grupo Primavera, é uma ilustração do Vôlei Masaki, tá? Isso aqui é um dos grupos de jogadores. Eles vendo os personagens deles, eles vão criando uma identificação, eles querem melhorar o personagem deles, eles querem tornar o herói, esses personagens heróis, deixá-los mais fortes. Isso aqui é um outro grupo que eu narro também aqui na Associação 2 de Belém, são outros jogadores. Caramba. É uma outra, mesmo cenário, tá? E eles vão vendo os personagens deles ilustrados e eles vão criando identificação. Então, a motivação também dos jogadores, de alguma forma, também reflete no narrador, né? O narrador ele vai narrando até com mais entusiasmo o jogo, vendo a participação dos jogadores, porque como o Raga falou, né? O RPG convencional é um RPG em grupo, tá? É uma experiência participativa, entendeu? Então a gente tem que mantê-los motivados. Claro, sobre a questão, por exemplo, quando eu falo norte narrativo, mas eu dou livre-arbítrio, por exemplo, eu acho que todo mestre deve dar, para os jogadores seguir o caminho que quiserem no mundo. O mundo é aberto, tá? Existe aquele norte, mas como eles vão alcançar aquele norte, é uma decisão deles, se quiserem alcançar aquele norte também, ainda tem isso, né? Aí tem que colocar o norte bem atraente para que eles queiram alcançá-lo. Agora, a forma como eles vão fazer isso é com eles. Por exemplo, como o Hagabashi anunciou na minha apresentação, eu estou narrando 4 campanhas no mesmo cenário, né? E essas 4 campanhas, elas têm o mesmo norte narrativo. Entretanto, os grupos, eles tomam caminhos distintos, eles vão para regiões diferentes para tentar alcançar, porque tem que ter o livre-arbítrio. Senão, perde a emoção do jogador, se o mestre determinar tudo como deve acontecer, tá bom? Mas, assim, eu queria frisar muito essa questão da participação, dos jogadores se afeiçoarem aos personagens deles, criarem ilustração. Nenhuma dessas aqui foi de IA, tá? Essa aqui foi o Vôlei Masaki, que é um artista aqui da região, que fez esses desenhos aqui. Os outros grupos também já estão procurando fazer arte dos seus personagens. Isso aqui também, ó, por exemplo, para ter uma identificação com o cenário, uma das jogadoras de Ananô, que é a Évila, se ela estiver ouvindo, assim que ela ouvir esse podcast, eu quero mandar um abraço, um beijo para ela, que ela sugeriu um negócio legal. E foi fazer uma camisa do cenário, sabe? Com a logo do cenário. Aí, e eu acho bacana que a galera vem jogar com a camisa do cenário, cara, é muito bacana. Então, assim, isso cria um vínculo e as pessoas ficam motivadas. E essa motivação é contagiante. E é bom para todo mundo, porque o jogo se torna mais divertido. Boa. É isso. Inclusive, eu quero também recomendar outro artista local, que é o Keoma Calandrini. Ele está produzindo algumas ilustrações para mim de um projeto futuro de RPG. E ele já fez várias artes para o pessoal do Brasil in the Darkness. Então, se quiserem um artista regional daqui, Keoma Calandrini, vou colocar na descrição daqui a pouco do vídeo, se vocês estiverem vendo a vermelhinha, daqui na roxinha eu já vou mandar o link no chat. Então fica aqui a dica para vocês procurarem esses artistas. Doper, sua opinião, mande bala. Então, primeiro eu tenho que admitir uma coisa importante, né? Que é a minha experiência de jogo, ela não necessariamente reflete da maioria das pessoas, né? Por quê? Porque eu jogo RPG em live, né? A maior parte do RPG que eu jogo é em live. São pessoas que jogam online através dos seus computadores, com o equipamento que a gente está tendo aqui. São pessoas que já circulam nesse círculo de lives de RPG e tal, então pessoas, né, essas pessoas que circulam nesses círculos, eles já desenvolveram um certo traquejo de formas diferentes para fazer esse tipo de coisa. Então,
motivação não costuma ser uma preocupação minha, para ser honesto, sabe? Ah, porque as pessoas, quando elas começam um desses projetos de longo prazo comigo, na grande esmagadora maioria das vezes, elas já estão, tipo, mega empolgadas de poder fazer parte do projeto e jogar comigo, assim. Então, eu nunca me senti nessa posição de ter que motivar alguém, sabe, a jogar, assim. Então, eu me sinto privilegiado até por causa disso, porque as pessoas gostam muito do meu conteúdo, né, as que participam e tal, então costumam gostar muito de quando eu consigo convidar elas para jogar comigo. Não costuma ser uma parada para mim. Mas o que eu faço é, eu tento colocar o máximo que eu posso na minha preparação, e eu sinto que isso sempre funcionou para mim, né? Eu estou fazendo, jogando e narrando RPG desse jeito desde 2017, já como o Raga comentou, e para mim sempre funcionou. Tipo, quase toda a energia que eu coloquei nisso retornou para mim de alguma forma, sabe? Tipo, retornou em artes que foram feitas, como no caso do Júlio, retornou em, tipo, trocar ideia com as pessoas depois da sessão por horas e horas, a galera, tipo, mega empolgada com as possibilidades de história, de trocar mensagens com o pessoal no WhatsApp, entrar em Discord de gente que está assistindo também, trocar ideia. Eu já tive muitas experiências nesse sentido. E para mim é um ciclo que se autossustenta, assim, né? Quanto mais energia eu coloco, eu sinto que mais energia eu recebo, assim. Tem algumas coisas que no meio do caminho eu vi que não valiam tanto a pena, né? Outra coisa que eu notei no meio do caminho é que muitas vezes eu tenho que me preservar, né? Ao invés de eu passar 9, 10 horas num dia fazendo esse tipo de coisa, é melhor eu ir com mais calma e estar com energia na hora de narrar, né? Então, são aprendizados que a gente vai tendo durante o processo, assim. Mas para te responder de forma mais direta, eu acredito que a motivação dos jogadores venha diretamente da habilidade deles de decidir o próprio destino dentro do jogo, né? É tipo, quando eu ajudo a tornar o jogo sobre eles, e- eles vão colar, sabe, na parada. Então, tipo assim, eu fiz um personagem, por exemplo, eu tô narrando uma campanha agora aos domingos, Lírio, Sabre e Espinhos, né? Que é sobre changelings perdidos em 1650 na França. E a história não é uma aventura pronta, não tem. Não, a gente não começou com um norte narrativo, né? A ideia do jogo é: vamos ver como é que esses personagens vão criar uma nova vida para eles, porque em Changelings Perdidos você é capturado por uma fada, né? E preso e é mantido em cativeiro por essa fada por um número indeterminado de anos, e você consegue fugir dela. E aí você volta para a Terra, mas quando você volta para a Terra, você volta completamente diferente de quando você saiu, né? E o mundo seguiu adiante sem você. E agora, como é que você vai fazer? Então, a gente começou com essa proposta, né? Das pessoas, são pessoas que são sobreviventes desse abuso que elas sofreram, né? E tendo que reconstruir a vida delas, tal. E a gente está seguindo, focando diretamente, estamos no 34º episódio essa semana agora, então também é uma campanha longa, de certa forma, né? E a gente está, tipo assim, de novo, né? Eu sinto que os jogadores criam peças de arte, textos, escrevem cenas entre os personagens em off. Teve gente que fez música já para as coisas da minha mesa também. Então, eu sinto que isso acontece primeiro, quando eu entrego muita energia, essa energia volta para mim, segundo, quando eu torno aquilo sobre eles e não sobre mim,
sabe? Então, eu diria que eu acho que eu comecei a me perder no argumento, mas é isso. E eu concordo plenamente. Quando a gente pauta os personagens das pessoas jogadoras como de fato protagonistas, a vontade de continuar jogando fica lá no ápice. Concordo plenamente contigo. Mas contudo, todavia, entretanto, tem alguns fatores que prejudicam muito a continuidade de uma campanha, principalmente as longevas, que é coisas da vida. Compromissos profissionais, demandas familiares ou até, inevitavelmente, questões de saúde acabam atrapalhando as nossas programações de lazer do RPG. Inevitavelmente, por esses três motivos, a gente acaba deixando de lado e não se tornando mais prioridade, porque a gente vai querer correr atrás daqueles três que eu acabei de citar. E aí eu me viro para vocês. Isso é curiosidade mesmo, porque é algo que eu enfrentei muito ao longo das minhas aventuras, que algumas que duraram anos, outras que duraram meses, mas que tiveram o mesmo problema. Como lidar com uma saída de uma ou duas pessoas do grupo de jogo, porque são personagens que, pressupondo que passaram um tempo jogando, deixaram uma marca. Porque todo mundo causa marca no ambiente em que elas convivem. Todo mundo. Mesmo os mais quietos. Todo mundo deixa uma marca. Como lidar com essa marca que não está mais presente e o jogo continuar sem elas? Vocês, sei lá, vou deixar em aberto. Não vou ficar conduzindo com opinião, porque é legal escutar a manifestação e experiência de cada um. O que vocês fazem? Dessa vez eu vou inverter. Noper, o que tu fazes diante das ausências necessárias? Então, já aconteceu, e aconteceu recentemente, inclusive, nessa mesa de Changeling Os Perdidos que eu acabei de comentar, né? Nós éramos 4 jogadores e eu narrando. A Isa, da Biblioteca das Ancestrais, né? Isa Jimenez, ela teve que sair da mesa. E não foi uma coisa muito fácil, assim, tipo, apesar de todos esses anos fazendo a parada, continua sendo bem difícil, assim. Justamente porque a mesa, do jeito como ela foi concebida e jogada, né, ela, quando você tira um quarto dela, tipo, fica um buraco ali, né, e você literalmente, você tem que tapar aquele buraco com alguma coisa, né. E aí eu me vi nessa situação. A Isa, ela tinha todo o direito do mundo de sair, é claro, ninguém é obrigado a permanecer na minha mesa, né? Muito pelo contrário, e o jeito como ela saiu foi tudo bem, a gente conversou e tal. Só que aí eu fiquei com essa situação no colo, né? E, tipo, e agora? Essa personagem que preenchia um espaço importante dentro da trama, ela, como é que eu faço para ela sair de cena sem destruir a narrativa ali que a gente criou juntos, né? De alguma forma. E aí eu pensei sobre isso, cara, sem brincadeira, por 2 semanas, tá? E ali, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E chegou num ponto que eu cheguei à conclusão de que eu não sabia, não tinha uma boa ideia de como fazer isso. E aí o que eu fiz foi, eu virei para os outros 3 jogadores e falei, gente, eu não tenho a menor ideia de como seguir adiante sem a personagem da Isa. Eu não quero que a personagem da Isa permaneça lá, porque é melhor a gente, tipo, virar a página com relação a isso, né? O que vocês acham? E aí a gente conversou, eu e os meus 3 jogadores, a gente conversou sobre algumas possibilidades, o que a gente estava confortável e como não estava confortável em fazer, como que a gente poderia resolver isso, e no final das contas a solução veio de uma das jogadoras, das jogadoras, a Cris Viana, assim, ó, eu estava escrevendo uma cena com ela, que elas estavam produzindo, elas postam muita coisa dos personagens no Medium, né, delas. E aí eu vou escrever a cena de um jeito, eu vou confirmar com ela, que daí eu já engatilho a saída da personagem. Aí é perfeito, sabe? Aí eu não tô forçando nada, a jogadora e as 2 jogadoras envolvidas vão decidir como que ela sai e o quão bem ela sai, e aí a partir dali, a única coisa que eu preciso me preocupar com é com a reação do mundo, né? E aí eu tive uma conversa com
os jogadores para a gente não ficar ali naquele ciclo de perda, né? Também ficar tipo muito tempo, ai meu Deus, ela foi embora, meu Deus, ela foi embora, sabe? Sim, ela foi embora, vamos embora, vamos seguir adiante, né? Então a gente teve um momento para isso, mas a gente seguiu adiante logo depois. E foi graças a eu, tipo, deixar de ver isso como um problema que eu tinha que resolver e, e ser um problema que o grupo tinha que resolver coletivamente, sabe? Muito bom. Júlio, agora é a tua vez. Bom, pela quantidade de anos que eu tenho narrando, então eu já vivi isso algumas vezes, né? Por vários motivos. Ou alguém muda de cidade, alguém casa, e uma infinidade de coisas, né? E assim, a forma de tratar uma situação como essa, existe a questão dentro do jogo, né? A questão on e também tem a questão fora, né? Que é a questão off, né? Que para mim é a parte mais dolorosa. Por exemplo, quando eu estava narrando a Nanô por volta do ano de 2013, eu me mudei para Belém. Eu morava em Ananindeua, meu grupo era de Ananindeua. E aqui em Belém, uma nova vida, eu parei um tempo de jogar RPG, parei uns 2 anos. Aí depois disso, eu procurei um grupo na rede social aqui chamado Resistência RPG. Eu entrei no grupo de WhatsApp e eu fiz um anúncio que eu queria narrar, falei sobre o cenário, etc. E marquei um lugar de encontro, tá? Um ponto turístico aqui de Belém. Apareceram 6 pessoas. Essas 6 pessoas, eventualmente, se tornaram um grupo. Aí foi a retomada de Ananô, né, no mundo que eu narro. E durante, acho que de 2015 ou 2016 até o ano passado, 2024, nós estávamos firmes com esse grupo. Embora eu também já estivesse narrando para outras pessoas simultaneamente, né? Só que esse grupo específico, ele praticamente foi desmontado porque um, através do trabalho dele, um concurso público, ficava viajando, trabalhava viajando, não podia jogar. O outro se casou, virou papai de primeira viagem, está vivendo essa experiência, deu um tempo de RPG. O outro, por questão de saúde, também se afastou. Então, assim, o que sobraram, eu distribuí nos outros grupos. No ON, os personagens deles já tinham nível épico, se tornaram NPC. Assim como vários personagens, jogadores no mundo de Ananu de 2000 para cá, eles vão se tornando NPC com o tempo, sejam se aposentando por alguma razão, ou se tornaram heróis, aposentaram das aventuras e acabam virando NPC. Então, a parte do on é mais fácil. O off é porque a gente sente falta daquele amigo que estava jogando com a gente durante alguns anos, né? E essa, para mim, é a parte mais difícil. Mas no jogo, para não interferir, a gente sempre tenta dar um final aí para esses personagens deles, né? Para que eles se tornem NPC e, eventualmente, quando a gente sente saudade daquele personagem, eles aparecem de alguma maneira aí na aventura nos grupos seguintes. Então, é dessa forma que eu vivi isso. Muito bom. Gostei demais dos relatos dos dois. São questões levantadas que, inevitavelmente, os grupos longevos vão enfrentar. E não existe forma de bolo, viu, galera? É esse o nome. Esqueci. Enfim, não existe um roteirinho que vocês possam seguir para garantir a mesa de vocês. Mas algo que ficou muito fixo na fala tanto do Noper quanto do Júlio. Conversem, troquem ideia, compartilhem sentimentos. O Noper dizendo aqui que ele precisou compartilhar a sua questão com o grupo foi algo sensacional. Ninguém é obrigado, principalmente a pessoa que está com a responsabilidade de narrar, ninguém é obrigado a ter todas as respostas. A melhor coisa, de fato, é compartilhar e aí juntos encontrar uma solução. Dito isso, peço aqui licença para as pessoas convidadas para começarmos a perpassar pelas manifestações das redes sociais. Eu pego o tema do dia e jogo nas redes sociais e deixo todo mundo à vontade para deixar a sua manifestação. E sempre digo, elas serão lidas e aqui estão elas para serem comentadas pornosco. Então deixa eu botar aqui para compartilhar para todo mundo, dar uma olhada. Tá aqui. E aí o primeiro, naturalmente, que é tá.
Perfeito. O primeiro é o do Matheus Chiamati, disse para ele que ia botar aqui já na nossa relação. Ele disse o seguinte: essa dica de já conversar sobre o jogo com o objetivo de ser longo é excelente. Acham que alguns cenários, sistemas ou propostas de jogo facilitam campanhas longas? Júlio, o que tu acha? Olha, eu penso que sim, né? Tem alguns cenários que são mais propícios para ter campanhas longas, outros não. Tem alguns cenários que a gente percebe assim que dá, que fica mais leve você fazer o início, meio e fim, entendeu? Até mesmo one shot. Por exemplo, aqui na associação Dungeon Belém, às vezes eu narro temas diversos. Aí, por exemplo, Yakuza. Eu não conseguiria fazer uma campanha longa com esse tema, entendeu? É como se fosse um filme. É uma aventura com início, com meio e fim. O RPG medieval, por exemplo, ele é muito fácil da gente fazer, é muito mais rico, tem muito mais material para a gente fazer uma campanha longa. No meu entendimento é isso. Alguns cenários eles favorecem para campanhas longas e outros não. Beleza. Vamos ao próximo comentário, agora vindo direto do Blue Sky pelo Mike Wevani, que disse: acredito que um dos pontos-chave seja estabelecer regularidade. Manter os dados rolando nos dias marcados, independentemente da parcela de jogadores ausentes. Cancelar a sessão de jogo por falta de quórum é uma prática comum, mas fazer isso é penalizar aqueles que se dispuseram a comparecer. Noper, o que tu acha? Por muito tempo, eu compartilhava dessa sensação, desse pensamento. Por bastante tempo eu fui bem caxias, assim, com relação à regularidade das mesas, né? Até porque a gente é meio que, como criador de conteúdo, a gente é empurrado nessa direção, com força. A gente precisa que o vídeo esteja lá tal dia, tal hora, tal. Mas depois de um determinado tempo, eu notei que, pelo menos para mim, eu dava muito mais valor eu dava muito mais valor por conseguir ter aqueles momentos com aquelas pessoas do que por ter o jogo no dia tal, sabe? Então, especialmente depois da pandemia, onde, pelo menos dentro dos meus grupos de convívio, muitas pessoas mudaram muito, né? Mudaram de emprego, passaram a trabalhar fora de novo, ou tiveram que passar por reformulações de alguma forma, doenças novas, coisas assim, em suas vidas. Mãe começou a morar junto, ou passou a morar sozinho, né? Os meus círculos tiveram muitas mudanças nesse sentido. Então, eu tive que deixar de ser, eu tive que deixar de ser desse jeito, porque senão eu ia cancelar todas as vezes que eu estava fazendo. Hoje em dia, se tu for comparar a assiduidade das mesas do canal de 2000, na época lá 2021, 2022, para a assiduidade de hoje é completamente diferente, assim. Porque eu sinto que eu estou ok com não fazer uma sessão essa semana, porque eu quero jogar com você, sabe? Tipo, eu não quero só jogar, tá ligado? Então, nesse sentido, eu dou mais valor pra pessoa, saca? Mas eu entendo que existe um argumento por trás do que o Mike tá falando, que é esse argumento de tipo, pô, eu tenho que dar valor ao meu tempo, eu despendi esse tempo ali para ficar livre, né, para poder jogar. E aí, quando o jogo não rola, eu tô de alguma forma desvalorizando esse tempo meu ali, né, que eu despendi. Mas como no meu caso eu sempre jogo online, eu tô em casa, saca? Então, ok, eu despendi desse tempo e ele não vai rolar. Por exemplo, hoje ia rolar Outlaws of Alkenstar no canal. Não rolou por diversos lá fazer o rolê, saca? Então, vamos jantar em algum lugar, se vocês estão presencialmente, ou vamos, sei lá, ver um filme, saca? Mas o jogo em si, ele para mim, se tornou um local de socialização muito importante, né? Justamente porque eu moro em Colinas, é uma cidade de 2.000 habitantes, eu conheço muito pouco
pessoas aqui. E o jogar RPG é minha atividade social, sabe? Então, eu não me importo de perder a assiduidade para ter esse momento com essas pessoas. Muito bom. Vamos ao próximo comentário, agora vindo diretamente do Facebook. O primeiro deles é o do Lilo Rogers, que comentou: escolhendo bem quem participará, nem todo jogador sabe lidar com compromisso e dedicação. Júlio, o que tu acha desse comentário? Olha, vamos lá, eu não escolho jogadores, tá? Eu faço o anúncio e as pessoas que querem jogar, vêm jogar, entendeu? Então, assim, como é que eu lido com essa questão da ausência, da assiduidade? Nós temos o grupo da nossa campanha e eu faço a enquete da data da próxima sessão. E eu só confirmo quando a gente tem realmente um quórum significativo de ou 100% ou praticamente 90%, entendeu? Então, as pessoas se programam para esse dia para a gente estar jogando. Então, dificilmente vai ter falta, assim, porque as pessoas mesmo escolheram a data. Eu coloco as opções e o grupo escolhe, entendeu? Assim, a questão também do compromisso, a gente também tem que levar em consideração que, assim, as pessoas vêm para jogar, mas se de repente não tiveram uma boa experiência na mesa, ela não é obrigada a voltar e continuar jogando. Então, não é também um problema do jogador também, é do ambiente que a pessoa está indo jogar. De repente, a pessoa não se sentiu bem a, a, participando dessa sessão, entendeu? Dessa mesa. Então, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a questão do compromisso vai também das pessoas que estão envolvidas fazerem desse lugar também um ambiente acolhedor, um ambiente de socialização, e o narrador fazer realmente uma narrativa atrativa para que as pessoas se sintam bem jogando, entendeu? Eu acho que é assim. E escolhendo juntos as datas, dificilmente vai ter falta, né? Beleza. Pode falar, Noper. Só mais um detalhe que eu me lembrei, que eu esqueci de comentar, é que tem muita gente com quem eu jogo que é neurodivergente, entendeu? Então, assiduidade com algumas pessoas neurodivergentes é praticamente impossível de se conseguir, saca? Então, mas eu ainda quero jogar com aquelas pessoas. Então, eu jogo a assiduidade de lado porque eu quero jogar com aquelas pessoas, sabe? Então, às vezes é também sobre isso, sabe? Tipo, você entender, assim, que existem diversos motivos fúteis pelo qual alguém pode estar cancelando uma sessão de RPG. E aí, sim, você deve se perguntar, tipo, eu quero continuar a despender do meu parco tempo livre para jogar com essa pessoa que claramente não está dando valor para o meu tempo? É realmente algo para se perguntar. Mas também existe todo um mundo de pessoas ali que tem dificuldades para manter a assiduidade por motivos válidos, sabe? Então, tem isso também. Muito bom. Mas aproveita e fica aí, Noper, porque tu já vai para segundo comentário, que é do Luciano Bastos. Beleza. Ele comentou o seguinte: criando narrativas significativas para o desenvolvimento dos personagens e diversão dos jogadores. São essas as motivações que fazem a campanha longa permanecer, na opinião dele. O que tu acha, Noper? Ela vai na direção do que a gente estava comentando, né, anteriormente, quando você faz com que você cria uma conexão forte entre o seu norte narrativo e os personagens, né, essa conexão forte entre a vida deles e o que está acontecendo, e que eles sintam que eles têm poder de agência sobre o que está acontecendo. Tipo, é uma fórmula, assim, muito mágica. Tu vê essas pessoas, tipo, subitamente se importarem muito com aquilo, sabe? Então, é bem legal. Muito bom. Vamos ao próximo comentário, agora vindo direto do Instagram. O Tartaruga Cósmica comentou o seguinte: difícil, mas com uma estrutura de história bem feita e personagens bem construídos e com espaço para evoluir tanto para os jogadores como para os NPCs, será desafiador, mas é possível. É claro. E claro, todos os desenvolvidos, narrador e jogadores, precisam estar dispostos a seguir em frente na campanha. Júlio, o que tu achas? Concordo. Acho que ele falou tudo, né? Não foi bem uma pergunta, foi uma consideração que ele fez, é uma consideração que eu concordo
plenamente. Só tem um detalhe aí que ele não comentou e nem nós aqui até então. É só um detalhe mesmo, tá? A questão da construção do vilão também. Eu acho que quando você constrói um vilão durante a campanha, e isso também torna a tua narrativa mais atraente e a empolgação, por exemplo, dos jogadores também em estarem jogando. Um exemplo recente, uma das mesas que eu estou narrando, que é a mesa outono, inclusive o presidente da associação joga essa mesa, olha a honra aí, eles se afeiçoaram uma NPC que estava com a gente durante um bom tempo de caminhada, uma NPC importante, a Ayana, uma entidade de eras passadas, poderosíssima, né? E só que assim, estão enfrentando inimigos realmente poderosos nessa campanha. E aí, para salvar o grupo, essa NPC, ela resolveu se sacrificar, ela resolveu lutar contra um inimigo poderoso para que eles pudessem fugir. E ela morreu. Não só isso, aconteceu algo que eu acho que não vou nem citar aqui para não... Foi pesado, ela morreu e os jogadores viram aquele vilão, né? E esse vilão já tinha aparecido antes e já tinham pensado em estratégias para derrotar. E eu dei um hiato de forma proposital de 20 dias entre essa sessão e a outra. E o grupo de WhatsApp não parou nesses 20 dias dos jogadores querendo bolar maneiras de derrotar esse vilão, porque eles queriam se vingar da Ayana, a Ayana morreu, eles querem se vingar dela, enfim, foi muito legal. Eu acho que também construindo um bom vilão e colocando ele numa situação realmente de vilão, isso motiva também os jogadores. O ódio também une as pessoas, é um Une. negócio bonito. É verdade. Inclusive, fazer aqui um rápido corte. Por vezes, eu narrando Vampiro à Máscara, os jogadores criarem outros grupos de WhatsApp em que eu não podia participar. O narrador não pode ter ideias. Enfim, a próximo comentário agora vem direto do Threads e essa aqui é dedicado ao Noper. O Joca Jasper comentou: olha nós aí, primeiro deixar um abração para o Noper2, assisti bastante Diário de Mesa, Tear dos Mundos, vídeos de Lovecraft Country e claro, o Changeling dos Perdidos, Serpente de Duas Cabeças. Agora que acabou a tietagem, vamos para a resposta. Não acho que exista uma resposta fácil para a pergunta, nem uma receita de bolo. Alguns fatores, como o sistema e o estilo de jogo, são pertinentes. É possível ter uma campanha de anos apenas descendo o Undermountain, sem muito roleplay ou foco nos personagens, apenas na exploração. O que para alguns pode ser o oposto do que se quer de uma aventura onde os protagonistas estejam nos holofotes com interpretações memoráveis. Acredito que o ponto crucial para essa pergunta seja grupo entrosado. Noper, o que tu acha? Então, primeiro agradecer, ele comentou inclusive que assistiu as minhas leituras de Lovecraft Country, foi ele e mais umas 4 pessoas, então Joca, muito obrigado. Muito obrigado de coração, né? Dito isso, o entrosamento de grupo, né? Dinâmica de grupo, né? O grupo ter uma boa comunicação, eles gostarem uns dos outros, né? Realmente, eu diria que isso é o que torna aquela coisa, né? É difícil de você encontrar pizza ruim, né? É a mesma coisa com RPG, assim, é difícil tu sair de uma sessão de RPG e dizer assim, nossa, que merda, né? Não, normalmente é tipo bom, mas o que torna a coisa assim memorável, o que torna a coisa além da conta, pra mim, tá nisso aí que o Joca comentou, no entrosamento, no desenvolvimento da comunicação, da diversão que você tem com as pessoas em volta da mesa, sabe? O entrosamento do grupo, ele verte para dentro da história do jogo, ele verte para dentro do que tu tá fazendo, né? Então, Serpente de Duas Cabeças que ele comentou, por exemplo, era um grupo, o grupo foi responsável por tornar o que a Serpente de Duas Cabeças foi, assim, saca? Tipo, eu me sinto extremamente privilegiado de ter conduzido aquilo de alguma forma, saca? Mas, de forma geral, eu concordo plenamente com o Joca. E tem gente que até hoje tenta achar uma fórmula de como desenvolver
entrosamento de grupo, tem pessoas que têm carreiras inteiras, né, em coach para fazer isso, né? E para mim ainda é uma coisa que é uma mistura de vontade com uma coisa meio mágica ali que acontece na hora. Eu não sei explicar, sinceramente, sabe? Como que se faz isso? Não tenho a menor ideia. Me sinto muito sortudo por ter sido parte de grupos que tiveram isso, sabe? Muito bom. Vamos ao próximo comentário agora, direto do WhatsApp. O Lucas Malk comentou o seguinte: pegando em consenso com a história que os players te entregam e incentivando a desbravar o mundo que tem ao redor deles, pois com certeza há perigos diversos e tudo para desbravar além do que eles conhecem. O que tu acha disso, Júlio? Tá sem áudio. Obrigado pela participação, Lucas Malck. E assim, não é bem uma pergunta, é uma consideração, né? Ele está emitindo a opinião dele. Eu concordo também, né? Eu acho que é importante o narrador pegar a história dos personagens, dos jogadores também, e colocar como em pontos importantes da tua história. Embora tu tenha aquilo que nós estamos falando desde o início, o norte narrativo, mas existem as subcampanhas, existem as quests e também a história dos personagens, né? Eles não fazem background à toa. Então, o narrador tem que aproveitar isso nesse vasto mundo, nesse vasto cenário que você estiver narrando. Então, concordo plenamente aí com o Lucas. Muito bom. E vamos ao último comentário aqui das relações das redes sociais, que é do Rafael Lima, queridíssimo Rafael, que participou por muitos vídeos comigo no comentando as lore sheets do V5. Ele disse o seguinte: você pode fazer uma campanha completamente history driven, sem usar uma linha do background das personagens, desde que os jogadores estejam em sintonia com isso. E pode durar. Agora, um grupo que não esteja em sintonia, tu pode narrar sob demanda para eles o que for, não vai vingar. Estejam em sintonia, conversem, saiam, bebam, tenham uma amizade fortalecida no RPG, mas que não fique encerrada nele. Noper, o que tu acha? Eu acho que vai de encontro com, né? Vai na direção do que a gente já estava comentando sobre entrosamento e tal. Né? Ele comenta ali story driven, não lidar com o BG e tal. Você é aquela coisa. Pode ser que para alguns grupos isso funcione. Eu nunca vi funcionar, mas pode ser que funcione, sabe? Mas é que eu acho que dá para você ter uma campanha longa sem ter entrosamento também. Dá para ter. Eu concordo com o Rafael nesse sentido. Agora, ter entrosamento ajuda demais, assim, porque vocês vão passar muito tempo juntos. É literalmente isso, vocês vão passar muito tempo juntos, sabe? Então, se vocês se gostarem, é muito melhor, né? Do que se vocês não tiverem uma relação, né? Então, ajuda demais mesmo. Ajuda demais mesmo. Eu diria, no entanto, que para a gente tomar cuidado também, porque às vezes a gente confunde, né, a pessoa ser extrovertida com as pessoas todas do grupo serem extrovertidas com o grupo estar em sintonia, né? E a sintonia, o fino dela, né, a parte que eu acho mais legal é justamente a pessoa ter essa noção de que, tipo, agora não é meu momento, eu dou um passo para trás, porque lá na frente eu sei que eu vou ter meu momento, sabe? Então, especialmente quando, tipo, você está jogando com um grupo grande, que eu tenho certeza que o Júlio já deve ter jogado mesas ali com 6, 7 pessoas, né? É raríssimo de você ter jogadores que têm essa noção de tipo, não, isso aqui não é sobre mim, tá tudo bem, sabe? Porque daqui a pouco vai ter coisas. Pois é, a quantidade de jogadores gigante ali, né? Sim, então, isso aqui não é sobre mim, tá tudo bem, mas eu ainda assim estou interessado no que tá acontecendo e estou engajado no que tá acontecendo. Não é aquela coisa do, tipo, acabou meu turno, vou pegar meu celular aqui, mexendo quando for meu turno de novo, sabe? Tipo, aí não é sintonia, né? Então, não adianta se a pessoa, tipo, começou o meu turno, ela faz todo um teatro, não sei o quê, não, isso não é sintonia, não. Muito O bom. narrador analisar com falta de XP numa situação dessa aí.
Pronto. Chegamos à parte final agora do podcast. Nós vamos então para as considerações finais, que é aquele momento em que as pessoas aqui presentes vão fazer suas últimas falas, últimas reflexões sobre o tema de hoje, dizer o que estão fazendo e onde poderão ser encontrados nas redes sociais e, por fim, dizer um até logo, a começar pelo No Perchu. É isso, gente. Campanhas longas são muitíssimo divertidas, mas elas não precisam, você não precisa fazê-las. Mas se você quiser fazer elas, elas são muito divertidas. Encontre um grupo de pessoas com quem você quer dividir bastante tempo. Pense numa ideia que você acha muito legal e que você talvez ache que eles vão achar legal. Divida essa ideia com eles e comece a jogar com eles, o que for, o sistema que for, o sistema que for, com as pessoas que forem. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma boa experiência, sabe? Não sei se vocês vão ter um bom RPG, um bom jogo, mas vocês vão ter uma boa experiência, entendeu? Dito isso, elas são campanhas longas, elas têm algo que eu não tive tempo de comentar até aqui, porque é uma coisa bem específica, assim, né? Você conhece pessoas no seu lugar natural, né? Aquela coisa tipo, eu conheço a Ni, ela é uma servidora pública, ela trabalha lá com não sei o que em Brasília e tal. Mas campanhas longas, para mim, foi o que me fez ver a Ni de uma forma diferente, sabe? Ver a Ni jogando com um bardo, onde ela declamava poemas para um mímico. Eu pude ver a Ni fazer uma jovem especialista em explosivos, sabe? Que está apaixonada por uma outra personagem. Então, são contextos completamente diferentes, e quando você dá tempo para essas pessoas numa campanha longa, você definitivamente vai se surpreender com o que elas vão jogar em você, saca? Eu acho que a campanha longa ela é um palco bonito para esse tipo de coisa, para você se surpreender com seus amigos. Nossa, tipo, ela também tem isso, tá ligado? É muito legal. É muito legal, muito doido, e eu espero que vocês consigam ter essa experiência também com os amigos de vocês. Dito isso, eu sou o Nopertu, foi um prazer. Me sinto muito abraçado aqui pelo Raga, apesar de discordar de vários dos convidados dele. Sacanagem, né? Eu me sinto muito abraçado também, porque eu moro aqui isolado do Rio Grande do Sul, né? E São Paulo e Rio de Janeiro nunca olham pra gente, então me sinto abraçado por você. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero te levar lá no meu canal eventualmente também, então vamos conversar, beleza? Show de bola. E foi um prazer conhecer o Júlio também, cara. Muito legal as artes que tu mostrou, o trabalho que tu faz dando, né, mestrando, pô, bom demais. E mais sucesso e vida longa, meu querido. É isso. Prazer todo meu. Prazer realmente te conhecer, cara. E olha, mano, eu tô aí no Rio Grande do Sul, lá aí nas colinas aí. Vou pra Gramado. Boa, boa. É 2 horas daqui. Vai passar frio lá, hein? Te prepara. Júlio, agora é tua vez. Bom, eu sou o Júlio Chicama. Eu narro RPG como apresentado inicialmente há 25 anos. Narro na Associação Dungeon Belém. Vocês não vão me encontrar na rede social, porque infelizmente eu não tenho mais redes sociais. Mas vocês podem conversar comigo através da própria rede social da Associação Dungeon Belém, no Instagram, que é @Dungeon Belém. Inclusive eu estou aqui, eu vou apresentar aqui para os jogadores que estão jogando, que são fã do Hagabashi, eles pediram para aparecer, tá? Então eles vão aparecer, a galera está jogando aqui na associação. Galera, um abraço aí pro Raga. Opa. Cadê Raga? Salve! Beleza? Pois é, aqui o RPG não para, cara. Aqui é todo dia. Eu vim para a associação procurando um lugar tranquilo para participar do podcast, mas a galera tá jogando, a galera não para aqui. Então é isso, cara. Nós somos uma associação de RPG. Vocês podem nos encontrar no Instagram. Foi um prazer enorme estar participando aqui. Muito obrigado por ter acolhido o meu tema também, Raga.
De vez em quando eu perturbo o Hagabashi com sugestões de tema e eu fico muito feliz quando um dos temas que eu sugiro acaba participando aí do programa. Tá? Então é isso. Eu acredito que a gente deu nosso dedo de contribuição, né? Eu e o da Prestiu, e também nós pegamos algumas dicas também das pessoas através do chat. Então é isso, Raga. Valeu. Bom, indo para a parte final, devo dizer a vocês que todos os temas, como o Júlio acabou de comentar, são feitos e escolhidos pela Associação do Dio Belém, que é uma parceira daqui do canal, que ajuda na seleção não só de participantes, como de temas. Eu mando uma lista grande de temas toda semana e eles apontam o dedo lá. É esse da semana, Raga. E para o sábado que vem, eles escolheram o tema Qual os melhores sistemas para uma aventura one shot. Sistemas de one shot precisa casar bem. E escalados estão para participar nesse podcast o Fábio Correia, do canal Resenhas 2 Perdidos no Tempo, como representante do estado do Pará. E nosso convidado externo, lá do Rio de Janeiro, será o Jonathan Sodré, do canal Jogando RPG. Então, serão essas duas figuras que estarão comigo sábado que vem, trocando ideias sobre esse tema. Agora, finalmente, para terminar, peço para que o Júlio e o Nopertiu, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.